Hoje eu vou registrar aqui uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu estava assistindo o podcast do Inteligência Limitada e eu assistia o podcast com o Rodrigo Bocardi. Assim, foram 3 horas e 47 minutos de conversa, de bate-papo. E eu vou te falar que eu até fiz um comentário no canal deles, como é gostoso você poder conversar com pessoas que não estão se preocupando de falar mal dos outros ou ficar de mimimi reclamando de um projeto que deu errado ou que não aconteceu, ou enfim, sabe? Essa coisa tão desgastante que é você parar para gastar um tempo, gastar uma energia, ficar falando mal dos outros. Foi uma conversa tão gostosa. Eles estavam contando, o Rodrigo Bocardi, ele estava contando da trajetória dele, de vida, quando ele se mudou para fora do país, quando ele entrou na Globo, quando ele pediu para sair da Globo, que ele foi para um outro lugar que era totalmente diferente do que ele tinha para fazer, quando ele foi morar em Nova York, a família, a visão dele de chegar em Nova York e ver, e tudo ser muito encantador, você andando de metrô e ver as pessoas dentro do metrô lendo livros, aí você fala que aquela pessoa é cult, que aquela pessoa é diferente, que no Brasil a gente não tem isso, palavras dele assim, e depois com o tempo vivenciando, aquilo começou, quando você passa a participar daquele ambiente, a viver aquele ambiente, aquilo começou a ser, já não era mais aquele encanto depois de certo tempo, ele já entrava no metrô, não tinha mais o encanto do cara lendo livro, as 3 quadras que ele morava do metrô, já eram longe, já não eram tão perto como havia, a neve que era bacana, depois começou a ser chato na época da nevasca, de você ter que sair andando ali na rua, então o táxi, a ausência, a dificuldade de poder ter um carro em Nova York, e aí isso que eu falo muito, e eu já vivenciei, e o fato de você viver outras culturas, você viver outros ambientes, isso é muito importante, isso é muito legal. Porque quando você viaja como turista para uma cidade, é diferente. Você tá indo para aproveitar as coisas bonitas que a cidade tem para oferecer. Você não está vendo a realidade do dia a dia, o que acontece, como é que é a vivência daquele povo. É muito fácil a gente sentado no sofá, dentro da nossa sala, do conforto da nossa casa, ficar assistindo vídeos de viagens, de lugares do mundo. E, assim, quando você vai ver a realidade, você vivenciando o dia a dia, morando, acordando cedo, tendo que trabalhar, entendendo todos os problemas da cidade, tudo que ela tem para te oferecer. Aí você fala assim, caramba, talvez eu era feliz e não sabia. Lógico, também vi um canal de viagem e teve uma brasileira contando que ela foi para Bangkok, quando chegou em Bangkok, o repórter perguntou para ela o que você achou de Bangkok. Não, quando eu cheguei aqui era muita iluminação, tudo muito aceso, aquilo tudo me impulsionava, era uma vibração muito forte. Mas depois, esse que é o problema, é o depois. A gente acaba se acostumando muito com o que a gente está vivenciando. E só voltando ao assunto do Rodrigo Bocardi, para não fugir da nossa linha de raciocínio, além de achar muito interessante tudo isso que ele viveu, e ele mostrando depois todos os problemas que aquela cidade tinha também. Foi muito legal, assim, porque você vê que não tem um rótulo, não tem uma máscara, não tem nada, tá sendo ele. E depois ele comentando, eu achei assim, nota 10 pro cara, porque ele não em nenhum minuto ele falou mal da Globo, ele não tinha por que falar mal da Globo, ao contrário, ele agradeceu, independente das pessoas acharem que a Globo tá certa, a Globo não tá, no contexto geral, uma empresa. Ele não quis falar nem bem nem mal, só agradeceu, falou tudo que ele viveu lá, que foi importante na vida dele, mas que ele, em outra situação, ele não queria mais buscar esse caminho de, entre aspas, trabalhar para os outros, entendeu? Porque no momento que ele também conta no podcast que ele também foi ver um programa de uma outra emissora, ele até achou interessante o estilo do programa, depois ele foi ver a audiência. Quando ele viu a audiência, ele falou que ele não ia participar do programa porque a audiência era muito baixa do programa e não teria milagre que ele poderia fazer ali que traria a audiência de volta. Em outro canal, a gente sabe o quanto que a Globo
ter uma audiência diferenciada dos outros canais, e, enfim, isso aí não estou defendendo ninguém, eu só estou falando o que é uma empresa e como ela funciona. Gosto ou não da Globo, ela é a emissora que ocupa o primeiro lugar dentro da TV aberta no Brasil. E assim, ele não quis ir, por quê? Porque ele sabia que se ele fosse lá, o programa não ia decolar como estavam querendo que decolasse, e no final das contas, a culpa ia ser de quem? Do apresentador, porque o apresentador hoje já não consegue mais, ele já perdeu força, aquela coisa toda, e ele preferiu talvez não entrar naquilo, ele preferiu não se permitir botar a cara lá. Eu achei isso muito legal da parte dele falando, explicando o porquê ele se permitir conhecer. E uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou foi a parte de que ele quer conduzir um programa dele, que é o Boca TV, que eu acho que vai ser muito interessante. E ele falou que, até porque o novo mercado hoje é o digital, né? Então, muitas pessoas que assistiam TV aberta vieram para cá, para o YouTube, então, hoje trabalhando dentro do YouTube, assistindo dentro do YouTube. Então, por isso, se a pessoa hoje souber desenvolver um trabalho bom e a experiência que ele tem como jornalista, ele conseguir realmente desenvolver o trabalho que ele quer, e dentro da cabeça dele, ele falando que ele não quer só falar de notícia, ele quer ter a parte de comida, porque ele gosta da área gourmet. Então você vê que ele está querendo botar a TV Boca com vários temas diferentes, não é só noticiário 24 horas sem parar, não tem como. Isso eu achei muito legal. Então ele está com muito projeto. E uma outra coisa que ele também falou ali que eu achei muito interessante é o fato dele querer sempre participar de todas as reuniões que estavam tendo para desenvolver uma pauta, alguma coisa do jornal, ou seja o que for, porque mesmo que ele não pudesse falar nada, ele queria estar lá, pelo menos só para ouvir, para poder participar. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque eu gosto muito disso. Eu sempre gostei de participar de reuniões, às vezes não é nem para dar o palpite em si, mas para estar por dentro da coisa. Eu já deixei registrado aqui em outros vídeos que eu sempre gostei muito de história do Brasil e alguns outros países também. Aí as pessoas falavam assim, mas você fica decorando história. Não, eu não decoro a história. Eu entendo a história, porque do momento que você consegue entender a história, automaticamente você vai começar a armazenar as informações. Por quê? Porque faz parte. Não adianta eu decorar o nome de um lugar, decorar qual foi o processo, decorar qual foi a guerra, decorar... Não, eu tenho que entender. Quando eu começo a entender, fica muito mais fácil para mim. E só que nunca ninguém me falou isso, você precisa entender. Não, eu era forçado a gravar, a decorar. Eu tinha que pegar o livro e gravar, letra por letra, palavra por palavra, e isso não era o correto. E de repente, num piscar de olhos, eu descobri que se eu começasse a entender o assunto, é muito mais fácil. Basicamente ler um livro. Tem pessoas que leem o livro e não conseguem se conectar com a história. Não é questão de se conectar ou não, é questão de você entender a história. Entenda. Começa a ler entendendo o que está acontecendo. Só para não me perder ainda mais do assunto do Rodrigo, tudo isso que ele foi falando, eu fui me identificando com ele de uma maneira que eu já gostava dele como na época de apresentador, quantas vezes ele apresentou jornal e sempre gostei muito. Muitas vezes eu percebi a imparcialidade dele. De novo, não estou dando mérito à Globo ou tirando mérito de ninguém, eu estou dando mérito ao Rodrigo Bocardi, ao profissional que ele é e assim, o carisma dele e tudo que ele se tornou, né? Então, voltando ao tópico principal desse vídeo, a conversa de 3 horas e 47 minutos, ela passou muito rápido, ela passou voando, porque não estava falando, não era briga, não era mimimi, eram experiências, eram coisas que aconteceram na vida, coisas engraçadas, algumas coisas que foram tristes, mas foram experiências trocadas. Tanto Vilela como eles dois conversando, batendo papo, assim, aquele troca, sabe, de informação assim, cara, que coisa bacana, que coisa legal. E eu acho que é isso que torna você mais interessante.
é você ser uma pessoa que você tem experiência para contar. A gente escuta muito na internet, você tem que viver a experiência, você tem que viver a experiência, e as pessoas às vezes não entendem o que seria viver a experiência. A experiência é se permitir ir num restaurante, é se permitir a viajar para fora, viajar para outra cidade, a sair daquela zona de conforto que eu já falei que foi tão difícil para muita gente e talvez foi para mim também em algum momento. Eu saí daquela zona de conforto, mas ela foi necessária para eu poder evoluir, senão eu não teria como evoluir. Se hoje eu consigo deixar registrado aqui em vídeo todos esses passos que eu passei na minha vida, é porque esses passos são importantes e eles foram importantes para mim e podem ser importantes para outras pessoas também. Eu não estou aqui filosofando que eu sei tudo, que eu sou o cara, que eu vou ensinar muita coisa. Não, eu estou contando a minha trajetória, eu estou contando o que eu fiz e eu estou mostrando para vocês que vocês podem fazer e que vocês podem também conseguir, para quem for assistir o vídeo. E tudo isso mostra como é fácil você se tornar interessante. Só deixar de ser chato. Parar de ficar falando dos outros, justificando problemas, justificando seus erros, os seus fracassos, tudo. Porque, pessoal, faz parte do amadurecimento o erro, faz parte do sucesso o fracasso, faz parte. A gente não pode se blindar de uma maneira que a gente ache que eu tenho que ser o perfeito, eu tenho que ser o cara que eu nunca erro, eu sou o cara que eu não tenho nenhuma preguiça, eu sou o cara que eu sou 24 horas. Não existe. Não existe e nunca vai existir. Não fica parado esperando esse dia chegar, porque esse dia nunca vai chegar. E eu vou te falar, depois de muitos anos eu entendi que a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é nada. A coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida, esse é o tempo. Porque o meu tempo, ele sendo bem utilizado, bem distribuído na minha vida, no meu dia, eu consigo fazer muitas coisas. Eu consigo dar atenção para minha família, eu consigo dar atenção para os meus negócios, eu consigo dar atenção para minha saúde e tudo isso eu consigo me recuperar, eu consigo vivenciar novamente, eu consigo repetir se eu precisar, eu consigo tentar de novo. Eu consigo tudo, eu só não consigo recuperar o tempo que eu perdi. Então, para terminar esse registro, não espere chegar o dia que você vai estar 100% de energia, o dia que você vai estar 100% forte, 100% potente, para você não fracassar, para você não perder, para você não chorar. Não, esse dia nunca vai chegar. Você tem que chegar e fazer todo santo dia. É uma batalha diária, uma constância diária. Ninguém chegou ao sucesso, ninguém chegou ao topo da montanha sem ter que subir aquilo tudo. E eu tive que fazer isso para chegar. Eu tive que passar por muita trilha, eu tive que passar por muito momento de desistência, muito momento de fraqueza para chegar onde eu cheguei hoje. Para eu poder hoje chegar e ter o meu tempo, e ter a minha família, e ter tudo que eu sempre quis ter. Baseado no vídeo do Bocardi, a mesma pergunta que o cara fez para ele, faria tudo de novo? Ele falou, faria tudo de novo. Eu também faria tudo de novo. Talvez eu teria começado mais cedo, talvez eu poderia ter me antecipado muito, que eu teria já chegado a um nível muito maior. Outra pergunta que ele fez também, o Bocardi, foi que o vídeo vai ficar ali registrado por muito tempo, e pessoas que daqui a não sei quantos anos assistam de novo, o que ele fala para a pessoa. E ele falou assim, cara, eu sou o cara de hoje, vivo hoje, vamos lá, vamos ir, energia e tal. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque mostra que você tem que ser forte para vencer todos os dias. Todos os dias. A sua batalha, a nossa batalha, a minha batalha, ela é diária. Não existe, só tem um momento na sua vida que você não vai poder fazer mais nada. E aquele momento é o final. Quando fecha a tampa e aí acabou. Aquele momento já era. Fora isso, é todo dia. Todo dia. Não tem ninguém que não possa recomeçar. Não tem ninguém que não possa tentar de novo. Não tem ninguém que não consiga chegar no topo se não quiser. Você só tá no lugar que você tá porque você quer. E não tem essa que
é vítima da sociedade, é vítima do sistema. Não é. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Você pode correr atrás, você pode conseguir. Eu falo isso por experiência própria. Da onde eu vim para onde eu cheguei, talvez eu seria um improvável, como todo mundo fala hoje em dia. Mas eu não queria ficar onde eu estava. Eu não queria. A busca foi incessante. Eu fui incessante. Eu sempre estava trabalhando, eu sempre queria mais. Eu sempre precisava. Então é isso. Esse vídeo hoje mais é só para fazer um registro desse podcast do Rodrigo Bocardi, que eu achei muito bacana. Ele é uma pessoa muito top. É um cara que eu admiro muito e que eu desejo que tenha muito sucesso aí pela frente. Para quem assistir esse vídeo, eu vou deixar embaixo na descrição o link do Vilela lá, do Inteligência Limitada, direto para a entrevista do Bocardi, porque eu acho que vale a pena assistir. É muito bacana. Então é isso.